Olá, está no ar o Alerj Entrevista. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais a história do Brasil e dos nativos que viviam no Rio de Janeiro, os índios tamoios. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o escritor Paulo Luiz Oliveira. Paulo, muito bem-vindo ao programa. Vou começar te fazendo a pergunta pelo nome. Na verdade, o nome da tribo não era tamoios. Tamoios era como os índios chamavam os mais velhos. Como é que aconteceu essa nomenclatura? Como é que eles começaram a ser chamados assim? Esse fato deve-se a um erro por corruptela dos portugueses, que a palavra tamoio era uma corruptela de tamuia. Tamuia significa, na língua tupi, o mais velho, o avô. Se reportando a isso, os portugueses não conseguiam falar tamuia e falavam tamoios, que na verdade eles eram da tribo Tupinambás, que ocupavam todo o litoral do Brasil a partir de Angra dos Reis, na divisa de Bertioga, por ali, até o norte do país, sendo entrecortados em determinados pontos, assim como em Campos, pelos Goitacazes, em Ilhéus, os Aimorés, os Caetés, mais no norte, mas de um modo geral, os Tupinambás ocupavam todo esse litoral. E eram maioria aqui no Rio de Janeiro? Com certeza, absoluta. Aqui existiam os terminonóis na Ilha do Governador e que viviam em constante guerra com os tamoios, e sendo os tamoios maiorias e também mais valentes guerreiros, eles conseguiram expulsar os terminonóis. Tem uma passagem no livro que fala sobre essa saída dos terminonóis aqui da Ilha do Governador. Eles foram retirados por uma frota portuguesa de navios que os levaram para o Espírito Santo. E eles retornaram numa segunda etapa com o Estácio de Sá, quando veio expulsar os franceses. Mas antes da chegada dos portugueses, essa convivência já era de guerras entre as tribos. Principalmente por causa de espaço? De espaço e também pela cultura, a cultura da vingança dos seus ancestrais. Como é que era isso? Quer dizer, um que era morto, ficava aquela vingança eterna? Vingança eterna, era uma vingança eterna, e que os portugueses usaram essa parte cultural entre os índios e disseram que eles eram canibais, no sentido de que eles se alimentavam de carne. Bom, eu estou com fome, eu vou ali, vou matar um e vou comer. Muito pelo contrário, era uma questão cultural e que havia uma data marcada para essas guerras. Não era todo dia. Havia data marcada? Data marcada. Como assim? Como é que era isso? Uma das datas marcadas era quando da desova do peixe parati, que ele começa a passar na nossa costa agora em maio, e no mês, lá pelos meses de agosto, setembro, ele começa a desovar. Então, nesse período, começavam as guerras. E por que esse link, né, essa ligação da guerra com a desova? Era como se fosse um calendário. Isso é metódico, acontece sistematicamente nesses meses. Então, a natureza é perfeita. Então, naqueles meses acontecia a desova do peixe, e aquilo era a referência para eles. É o momento da guerra, da vingança. Entendi. No início, o contato entre portugueses e índios era pacífico? Completamente. Até 1531, a convivência dos europeus com os nossos indígenas era completamente pacífica. Uma das provas disso é que a expedição de Tomé de Souza entrou na Baía de Guanabara em 1531 e na foz de um rio eles construíram uma casa de pedra que era para os portugueses a guarda dos marinheiros, ou seja, o abastecimento de água para os navios. E os índios, na língua tupi-guarani, passaram a chamar aquela casa, na língua deles, carioca. Cari, branco, oca, casa, casa de branco. Por isso o nome de quem nasce no Rio de Janeiro, no estado do Rio, de carioca. É uma curiosidade que a pesquisa mostrou. Muitas palavras, né, que nós usamos sem saber
tem origem indígena. Olha, nós não temos nem assim ideia, só as pessoas que estudam é que percebem e sabem quantificar quantas expressões, quantas palavras são do Tupi-Guarani. E por que os índios ficaram conhecidos então como agressivos, principalmente os tamoios? É uma história do seguinte, nessa passagem do Tomé de Souza, em 1531, ele conviveu, os índios ajudaram a construção dessa aguada dos marinheiros e depois disso eles continuaram a expedição rumo ao sul. A missão deles era chegar ao Rio do Prata para estender a parte territorial da conquista do Brasil. E lá eles sofreram naufrágio, uma série de coisas, e o Tomé de Souza retornou, parou em São Paulo, na vila, e fundou a Vila de Santos, a Vila de São Vicente. Sim. E quando fundou essa vila, ele travou conhecimento com o João Ramalho, que era um náufrago português que já vivia entre os índios guaianazes há uns 15 anos. E essa luta, essa guerra que nós falamos ainda há pouco, entre os tamoios e terminonós, acontecia em todas as fronteiras de tribos diferentes. Sim, os guaianazes, em Bertioga. Então, os tamoios iam lá, aprisionavam guaianazes, traziam para cá e faziam o seu ritual. E o João Ramalho conseguiu, junto ao Tomé de Souza, a construção de um forte na Punta de Santa Amaro, em Bertioga, que era por onde as canoas dos tamoios passavam para ir fazer a captura. E a partir dali, os portugueses tomaram o partido dos guaianazes contra os tamoios. É quase que a briga Rio-São Paulo foi por causa disso aí. E a partir daquele momento, então, os tamoios também aceitaram os portugueses como inimigos. Assim, mas eles se meteram numa briga que eles não deveriam se meter a princípio. Era uma guerra interna entre os índios. Com os europeus não havia. E a partir, então, desse momento é que começou a desavença, a partir de 1532. Então foram 32 anos de convivência pacífica. 32 anos. Exatamente. Como é que era essa convivência? Eles conseguiam essa mão de obra indígena através do escambo. Do escambo, troca de mercadorias. Dava o espelhinho, dava a miçanga. Aí depois começaram a não interessar mais aquele monte de espelhinho, então passaram a dar ferramentas, facas, e com isso eles conseguiam a mão de obra através de uma troca. Sim. E a partir do momento que os índios já se fastiaram de tanta ferramenta, não quiseram mais trabalhar. Aí os portugueses começaram a guerra contra eles, para escravizá-los e forçá-los a trabalhar. Daí eles dizem que os índios eram preguiçosos, eram canibais. Isso que eu ia perguntar agora. Os portugueses chamavam os índios de preguiçosos porque chegavam às 10, 11 horas da manhã, viam os índios na rede. Só que eles já tinham acordado, 4 horas da manhã para fazer tudo que eles tinham que fazer. Correto. E estavam naquele momento descansando. Também vem daí essa origem? Também é a partir daí, porque os índios trabalhavam pela subsistência, não para acumular riqueza. Tem uma passagem, um capítulo, em relação à propriedade, que o francês Jean Léry, ele narra um colóquio com um cacique tamoio. O cacique pergunta a ele, por acaso de onde vocês vêm não tem lenha? Aí ele responde que não, que lá tem muita lenha, mas não daquela qualidade, e que eles não usavam essa madeira para lenha, e sim para tingir tecidos, e aqui tinha abundância. Aí o índio pergunta, e vocês são loucos? Contam aqui que atravessa esse mar longo, passam tantas dificuldades para levar essa madeira. E o francês diz para ele o seguinte, um só comerciante da minha cidade tem mercadorias, as ferramentas, os espelhinhos, para trocar com vocês por todo esse pau-brasil que vocês têm aqui na costa do estado do Rio. Na época não era o estado do Rio, mas do local onde hoje é o nosso estado do Rio. E ele o cacique pergunta para ele, por acaso esse homem não morre? Aí ele diz, morre como todos nós morremos. E quando ele morre, ele deixa isso para alguém? Sim, deixa para os seus filhos, parentes. Aí ele
finaliza sintetizando a historinha que vocês vão ver no livro quando comprá-lo, que ele diz assim: agora eu vejo como vocês são loucos, porque vocês tiram dos seus filhos a honra da conquista. A honra da conquista. Nós não acumulamos riqueza, porque nós vamos tirar do nosso filho a honra dele ter conquistado os seus bens. Então, a diferença cultural Sim, entre as civilizações... de visão de mundo, né? De referências, de tudo. Eu vou pedir alguns instantes, licença ao senhor. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí, não.